A cobertura cultural possui uma própria cultura que a diferencia de outras áreas do jornalismo. Porém, pode-se falar que ela é elitista e de difícil acesso a determinadas classes? Esses foram alguns dos questionamentos discutidos no Congresso. Confira. O jornalismo cultural é bom jornalismo. É meio lugar comum falar isso, mas é verdade. Música, teatro, cinema, artes plásticas. A cobertura cultural é considerada por muitos como uma área menor do jornalismo. Porém, ela deve ser vista como uma importante ferramenta de expressão da sociedade. Ele faz duas coisas, ele registra a produção cultural e na medida que ele aponta, modestamente, na medida que é possível para ele aponta alguns caminhos para essa produção cultural. Ele é um só tempo registro, mas ele, para ser bom, ele deve ser provocador também. Ele deve registrar a cultura e provocar a produção de cultura. A gente trabalha com um campo talvez um pouquinho mais bem delineado, né? Ou seja, a gente tem uma coisa um pouco mais delineada do que um jornalista que cobre cidade, não sei o quê, mas os métodos, os procedimentos têm que ser os mesmos, ou seja, ouvir com isenção, procurar ter uma multiplicidade de opiniões, multiplicidade de pontos de vista. Em vez de dizer que o jornalismo cultural é superficial, é importante olhar para cada um dos players desse cenário do jornalismo cultural. Uma das grandes discussões do jornalismo cultural é o recorte cada vez mais elitista, isolando outras manifestações mais populares. Eu acho que você tem sim uma abordagem, às vezes um pouco elitista de alguns veículos, às vezes deliberadamente elitista, porque às vezes a intenção é justamente essa, é falar sobre um assunto da alta cultura, por exemplo, que não está ao acesso de todo mundo para demonstrar, às vezes, alguma autoridade intelectual. Né? Isso pode fazer parte da estratégia de alguns veículos, o que eu acho absolutamente legítimo. Olha, eu discordo, eu acho que todo jornalista tem sido nivelado do meio para baixo, não acho que seja elitista, não. E acho curioso, e isso acho que nós vamos discutir hoje, que esse padrão médio seja eleito como um padrão bom e inquestionável, ou seja, quando você faz alguma coisa acima desse padrão médio é considerado elitismo. E eu acho que o problema não é elitismo, o problema é, na verdade, a nivelação. Com o objetivo de englobar todas as classes sociais na vida cultural das grandes cidades, o jornalismo tem procurado novas estratégias editoriais. Segundo os próprios jornalistas, ética e respeito devem ser prioridades nessa tarefa. A aproximação, na verdade, é tentar tratar o seu público com respeito. Eu acho que tratando o seu público com respeito, você tem uma possibilidade de acolher o maior número de pessoas possível. Na medida que você começa a apelar por achar que apelando você vai chegar a mais gente, você deixa as coisas do jeito que estão. Aos poucos também as classes C e D começam a ter acesso a alguns bens de consumo culturais que não tinham antes. Aí extrapolando a questão do jornalismo cultural, mas se você pega o mercado de revistas no Brasil como um todo, nos últimos 15 anos surgiram vários títulos que são focados no leitor de classe C. Quer dizer, então o próprio mercado começa a observar certos movimentos e começa então a propor novos títulos. O jornalismo cultural acompanha então essa tendência de crescimento das novas classes, apontando para uma necessidade de veículos que atendam essa demanda. Acredito que haja um único jornalismo cultural, justamente porque você tem diversas representações desse mesmo jornalismo dentro de diversos veículos com propostas diferentes, né? Quem ganha com isso tudo é a sociedade.